Ela, no começo aqui, ela falou assim, você lembra, né, que você participou lá da classe lá das criancinhas, né? Você tava lá comigo e tal. Eu falei, lembro. Inclusive, eu tava lembrando disso essa semana. O Wellington me chamou. Eu quase, assim, que nem Pedro, neguei 3 vezes. Mas eu já aceitei logo de prontidão. Tinha um compromisso também com o horário lá, tinha um curso para fazer. Já respondi logo para ele de cara que estaria assim, né? E eu falei, caramba, meu, tem tantas pessoas lá, tal, que eu conheço que poderiam ministrar, tal, que acho que falam melhor que eu, que é melhor que eu. São mais cheias do Espírito Santo do que eu. Mas logo eu lembrei disso, que eu fiz parte dessa igreja, eu falei, não, tem um propósito eu estar lá, né? E eu tava lembrando também de uma ex-namorada que eu tinha, e ela era um bandista, e ela sempre falava, meu, por que você não vai pra igreja? Meu, no dia que você quiser ir pra igreja, você pode ir e tal, não sei o quê. E eu ficava pensando, falando, da onde que ela tá tirando isso? E aí o Espírito Santo me lembrou que eu fui consagrado, né, a ele. Eu fui consagrado a ele quando eu estava lá na salinha das crianças, em muitos outros momentos. Então eu já estava marcado já pelo Espírito do Senhor. Eu só não sabia, tive que ser lembrado disso ao longo da vida. Inclusive, dando aqui breve testemunho aqui da minha vida. Eu era um homem amante de si mesmo, que nem o homem lá que fala, né, dos últimos homens do fim dos tempos. Um homem que procurava prazer a todo custo, ia beber, ia fumar, ia para os rolês aí que não levam a lugar nenhum. E aí o Senhor me capacitou para ter uma família, o Senhor me capacitou para viver no propósito dele. Inclusive, eu preparei um slidezinho. Espero que vocês estejam com ele na mão aí, porque eu preciso muito dele para poder falar. Tem umas fotos aí, uns testemunhos. Tá fácil aí? Não sei se dá para ver muito bem aqui. Essa daqui é a minha principal igreja. Gente, eu não sou muito bom de foto. Tive que tirar uma foto para mandar para o Wellington aqui para fazer o panfleirzinho lá. Eu não tenho redes sociais, saí das redes sociais. Eu acho que tenho o Facebook, porque eu ativei ele esses dias para entrar no aplicativo lá, acabei ativando. Mas não gosto de redes sociais. E aí eu tenho algumas fotos, até as fotos que eu tirei aqui para colocar aqui, assim, as fotos que eu fui achando. Eu fui lembrando de outros momentos, uma antes aí. Não tenho nem foto junto com a minha família, gente. Já vai ter 4 meses que a gente recebeu a Manu. Não, pode voltar. Onde estava lá a primeira. 4 meses que nasceu a minha filha aqui, a mais nova. E a gente não tem foto junto ainda. Essa semana que a gente percebeu que a gente não tem foto junto. Mas aqui está a Manuela. A minha filha aqui, a mais velhinha aqui, a Ana Júlia. E a Cris, a minha esposa, uma mulher cheia do Espírito Santo. Nós nos conhecemos muito brevemente, nós nos casamos. O pessoal fala, caramba, em 2 anos já conheceu, já casou, mas é porque eu me converti, estava na igreja e nós oramos para que esse relacionamento acontecesse. Nós não demos nenhum passo sequer antes de orar, oramos quase uns 6 meses para saber se era a vontade de Deus nós estarmos juntos. E com a convicção de Deus, não dá para dar um passo, né, adiante, né? E aí eu dei meu passo. Pode passar aí um slide, colocar um videozinho que eu preparei.
É isso aí. Pode deixar esse slide aí da conferência, depois a gente volta lá nas fotos. E o tema aqui é ide e arrisque tudo. Como no vídeo. O Wellington me chamou, falou, a gente vai fazer uma conferência, assim, assim, assado e tal, há um mês atrás. E eu topei, né? E aí depois eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou falar, né? Não, beleza, tem o tema, né, do ID, né? Mas como que eu vou chegar lá, o que eu vou falar, tal. Eu não sou um pastor de púlpito, não tenho o costume de estar, assim, ministrando para muita gente. Já fiz, assim, algumas oportunidades de ofertório, orações, né, com mais frequência, tal. Estando, assim, em púlpito. Eu tenho uma supervisão de células, a igreja lá em células, né? Eu facilito nos grupos menores, então tenho o costume ali de ministrar, mas para uma quantidade menor ali de pessoas, né? E eu fiquei pensando, eu tô mais acostumado com falar uma palavra, colocar a galera para interagir e tal. Eu falei, caramba, como que eu vou chegar? E aí a mensagem, a gente vai ficando assim, sensível, né, à voz do Espírito, né? Vendo o que a gente vai falar. E aí, esse vídeo aí calhou com o que eu estava pensando, o que eu estava escrevendo ali. E é justamente isso, né? A gente às vezes pensa que, tem que ser alguém, tem que ser um pastor, tem que ser um ministro, tenho que me fantasiar de alguém para poder chutar a bola pro gol, para fazer o gol. E não é isso, na verdade... O Senhor quer o simples, quer quem nós somos, né? Eu até anotei aqui algumas coisas, eu vou lendo aqui para não me perder, tá, gente? Como eu falei, não estou acostumado às vezes a falar. Eu falo, escuto as pessoas e vou conversando. É mais uma conversa, algo mais informal. Mas vou lendo aqui. Então, se vocês olharem que eu estou lendo muito aqui, é porque para não me perder mesmo. E eu pensando nessas semanas, enquanto me preparava tal, várias coisas foram acontecendo. A Juju chegou do meu lado. Eu falei, filha, vamos lavar seu nariz, você tá doente, tá ficando resfriada tal. Ela, eu não sou a Juju, eu sou a mamãe. Começou a fingir que não era ela. Ela foi lá, colocou a sandália da minha esposa, começou a andar. Eu falei, olha que barato, a gente é assim, né? A gente costuma fingir, a gente coloca a roupa dos nossos pais, a gente muitas vezes quer fingir mesmo, né? Quem a gente não é, né? E comigo não era diferente. Quando eu era criança, eu fingia ser o Marcelinho Carioca, eu saía correndo, fazendo assim com os braços para trás, gritando gol. Tinha meu time de futebol, Natubol, que era eu e o cachorro, só era nós dois ficávamos brincando lá, chutando a bola na parede. E isso é muito legal, né? Faz parte da infância, isso é muito saudável, mas a verdade é que nós precisamos amadurecer também, né? E não querer ser alguém relevante para estar num lugar relevante. Aqui eu estou num lugar relevante. Estou no púlpito, estou aqui à frente de vocês, é um lugar relevante. Mas eu estou nesse lugar relevante porque eu reconheço a minha identidade em Cristo, tal qual Ele é, somos nós nesse mundo. Né? Eu reconheço a minha identidade nele, eu sou relevante porque eu estou nele, não é porque eu sou um pastor de púlpito ou não. Eu tenho a minha vida baseada em Cristo, então por isso que eu aceitei também estar aqui. E a verdade é que coloquei, né, a analogia aí do jogo, para fazer uma analogia, né? E a verdade é que o jogo da vida real já começou. A Cida falou aqui uma semana, a gente está na última semana, eu vou até mais além. A gente está na última hora. O tempo está passando, gente. E está passando cada vez mais rápido. Não sei se vocês têm essa impressão. Eu tenho. Eu tenho o meu serviço lá que... Nossa, eu tenho muita coisa que eu faço lá. Eu escrevo projetos, né? Trabalho com projetos. E eu tenho prazo para a entrega dos projetos. E quando eu vejo... Caramba, já passou. Já está quase chegando na data, no dia. E eu já tenho que fazer a apresentação... Eu tenho que falar com TI, e aí eu vou fazendo paralelo com a minha vida e falo, caramba, gente, já estamos no meio do ano, já estamos caminhando para o final do ano. Falei, não é possível, tá indo muito rápido. E nós estamos na última hora, mas eu creio que o Kairos de Deus está sobre nós, está sobre a igreja, o tempo do Senhor
está sobre nós, Ele é o dono do tempo, e Ele vai fazer nós queimarmos nesses últimos dias, né? Nós vamos queimar muito na presença dEle. Um pastor aqui deu uma surra de Bíblia. Tá difícil, não sei se é difícil ou mais fácil falar depois dele, né? Mas ele falou aqui sobre relacionamento com Deus, e eu queria ler com vocês, aí se puder projetar. Mateus 25:1. Falou sobre relacionamento com Deus. Eu só queria frisar, né? Porque já que a gente vai falar de ID, o mais importante antes disso é o relacionamento com Deus. Não tem como a gente fazer o ID sem ter o relacionamento com Deus. É na versão da NVI, tá? Mateus 25, versículo 1. Se você não tiver com essa versão, vou pedir para você não abrir, não ler. Eu queria, inclusive, pedir para nós lermos todos juntos. Porque aí eu sei que a gente vai ficar algumas horas aqui escutando a palavra também, e eu queria trazer esse dinamismo para a gente acordar, despertar. A gente está junto. Eu não vim pregar, eu vim guerrear com vocês. Mateus 25, versículo 1. O reino dos céus, pois... as 10 virgens que pegaram suas cabeças. Versículo 2. 5 delas eram insensatas e 3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, pode prosseguir. E todas ficaram com fome e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está vivo, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dê-lhes um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vou comprar o óleo. E saindo elas para comprar o óleo. Até aí. Quantos de vocês aqui já escutaram essa parábola? Mais de 5 vezes? Mais de 10? Mais de 5 anos? Quem conhece a parábola pelo menos há 5 anos, há 10 anos? Amém, glória a Deus. Eu não quero aqui menosprezar a questão do óleo, mas quantos de vocês já perceberam que essa parábola aqui não falou que elas não foram com o Senhor porque estavam sem o óleo, que estavam com o óleo vazio? Ela falou alguma vez aqui na parábola? Nunca disse isso, né? Na verdade, elas não estavam no lugar e na hora certa. Não estavam no lugar na hora certa. Obviamente o óleo é importante, o óleo é a oração. A partir do momento que nós estamos sendo cheios, que nós estamos indo na presença, a gente vai se enchendo do nosso óleo. Eu trouxe essa parábola aqui porque eu coloquei o tema ide e arrisque tudo, né? E arriscar tudo é o contrário de ter reservas. Se a gente for ver, você está arriscando tudo, você não vai ter reserva nenhuma. E, obviamente, tem o seu lugar, ter a sua reserva, ser prudente, ser cheio do Espírito Santo, mas nenhum de nós somos fontes inesgotáveis. Ou vocês são? Eu não sou fonte inesgotável. Quem é o Senhor. E eu fiquei pensando, eu falei, se elas conhecessem de fato o Senhor, se elas tivessem relacionamento com o Senhor, obviamente, provavelmente elas estariam com óleo ali, né? Óleo não dá para comprar. Elas estariam com o seu óleo. Mas pode acontecer que não também. E se elas não estivessem com óleo, ela ia sair naquele horário, na hora do casamento lá, para ir buscar o óleo? A verdade é que elas
não foram. Depois a Bíblia cita aqui, né, que o Senhor disse que não as conheciam, né? Mas será que não faltou ali um arrisque tudo? Vou ficar aqui na presença, eu quero estar com o Senhor. Porque o Senhor, ele é misericordioso, é grande misericórdia. Sei que o assunto aqui dessa parábola não fala em si sobre salvação, fala sobre reino de Deus, né? E eu não estou querendo tirar aqui nada do contexto, mas trazer aqui para a gente pensar que é importante nós termos o relacionamento com Ele, sim, termos o nosso óleo, a nossa candeia cheia, mas nós estamos aqui para arriscar tudo, porque o tempo está acabando, nós estamos na última hora, nós vamos viver muito pouco tempo, pouquíssimo tempo nessa vida, 70, 80, 90 anos, os mais fortes, né? Até 120, né? A Bíblia cita, né? Os mais fortes. E nós não temos chegado nem lá, né? Nem Elizabeth conseguiu, exatamente. E ela estava quase chegando lá. Ela estava fazendo o check-out já e passou da hora dela, na verdade, né? Brincadeira, gente. Mas a verdade é que nossa vida é muito passageira, as coisas passam muito rápido. Eu não acho que nós estamos aqui para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para fazer passeios legais, para nós vivermos a nossa vida durante a semana. Uau, legal, tipo, estou vivendo a minha vida, final de semana eu venho, escuto a palavra, sento num banco confortável aqui da igreja, tem ar-condicionado, escuto uma palavra legal e eu vou seguindo a minha vida durante a semana. Não é para nós mesmos. O Evangelho diz respeito a mim até o momento que ele chegou a mim. Depois que ele chegou a mim, ele já não diz mais respeito a mim. Ele diz respeito ao próximo. E quem é o próximo? Todo aquele que não sou eu é o meu próximo. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que todo aquele que não sou eu é o meu próximo. E tudo isso tem o seu valor, tem o seu lugar. Obviamente, a gente precisa correr atrás das nossas coisas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa correr, sim, atrás do nosso carro, da nossa casa, ter as nossas coisas, tá? Não estou dizendo o contrário, mas o que eu estou dizendo é que isso não é o mais importante. A gente vai viver 70, 80 anos, como eu disse aqui, e vamos voltar para o pó da terra. Né? E o que ficou? Qual é o nosso legado? O que nós deixamos? Aonde a igreja vai chegar? Onde a igreja vai estar daqui 200 anos? Daqui 300 anos? Como que vai ser o estado da igreja? Eu não sei se vai chegar até lá, né? Porque, de fato, a gente está na última hora, muitos acontecimentos, muitas coisas estão acontecendo que remetem à volta de Cristo, mas a gente não sabe o dia nem a hora. Acabamos de ler aqui, não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, nós temos que ser prudentes e preparar o nosso amanhã. Nós temos que arriscar tudo e sermos prudentes. E a gente só vai ter esse time, esse discernimento, estando na presença do Espírito Santo. Então, dito isso, pedir para vocês projetarem aqui também, e a gente vai guerrear mais uma vez junto aqui. Essa é a melhor pregação que tem, é a leitura da palavra, né? A gente lê, não volta para nós mesmos vazia, e ela vai gerando fé no nosso coração, né? Coloca aí, Gênesis 22, 7. Tá dormindo aí, gente? Tá dormindo, cara do sol? Vamos lá, gente, todo mundo junto. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto do meu filho. E os dois Abraão destruiu o altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou
Amém. Até aí. Perguntar para vocês, Abraão arriscou tudo ou não arriscou tudo? 1 Reis 19, 19. Já foi falado aqui algumas vezes, mas vamos ler todo mundo junto. Então Elias... E Eliseu voltou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém. Até aí. Gente, tinha 12 parelhas de boi. Eu não sei vocês, mas eu acho que ele tinha muito dinheiro. Ele tinha ali pelo menos uma possibilidade de fazer um recurso grande. Elias jogou a capa sobre ele, falou para ele seguir, muita unção, né, muito poder, e ele prontamente já aceitou. Só que ele foi lá, voltou, queimou a parelha de bois dele. Eu creio que ele sabia que se ele não queimasse, podia ter a possibilidade de querer voltar. Ele queimou tudo. Ele arriscou tudo. Não sei vocês, mas eu acho que Elias arriscou tudo. Eliseu, aliás. Daniel 6, 8. Agora, ó rei, emite o decreto. Amém, tá aí. Daniel arriscou tudo ou não arriscou, gente? O que vocês acham? Todos conhecem aqui a história de Daniel, né? Fizeram um decreto lá, ele era um servo fiel, fazia tudo que o rei cumpria, o rei achava graça nele, né? E fizeram um decreto lá para uma enrascada, né? Para jogar ele depois na cova dos leões, que não podia adorar nenhum outro deus. E aí eu coloquei aqui... Daniel arriscou tudo, tendo um relacionamento com Deus. Tá certo que ele estava lá no quarto dele, mas subiu lá no terceiro andar, né? A janela dava de frente com Jerusalém. Mas alguém poderia ouvir, e ouviu. Alguém estava lá e ouviu. E depois ele foi atirado na cova dos leões. E ele saiu vivo de lá. Esse arriscou tudo, ou não? Vamos voltar só um pouquinho ali. Tem 3 ali que arriscaram tudo também, que eu acho muito legal. Daniel 3,17. Se formos atirados na fornalha em chamas... Deus a quem prestamos tudo pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de tesouro que mandaste Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu senhor ajudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que Amém. Coloca no 25, por favor. Olha isso, que legal, no 25 e 26. Só 25 e 26. E eis clamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e presos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Aleluias.
Gente, esse é muito louco, né? Pode falar, esse é legal. Entraram os 3 na fornalha e viram 4 homens. O Senhor estava com eles. Gente, que poderoso. E aqui eu dei exemplos de grandes pessoas, né? De pessoas que se tornaram grandes, na verdade, no reino de Deus. Exemplos bem tangíveis, assim, que a gente conhece bem, né? Mas não são só de pessoas muito conhecidas, não, que tem exemplos de que arriscaram tudo. Tem de pessoas menos famosas, vamos dizer assim. Marcos 14, 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento. Chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, passaram pelo eleito maior Jesus em algo que queriam pagar. Mas diziam, não durante a festa, para que não tem pouco. Estando Jesus em... Amém, até aí, tá bom. Essa mulher arriscou tudo ou não arriscou? Derramando todo o frasco de perfume, um perfume caro, sobre a cabeça de Jesus, preparando ele ali pro dia da crucificação, né? Gente, essa mulher, que nesse evangelho aqui, nesse capítulo, esse versículo não cita nenhum nome, ela derramou tudo. E aí depois os discípulos, as pessoas que estavam lá, ficaram ainda abismadas, né? Falaram, como que você já jogou todo esse perfume? Que desperdício. Podia dar aos pobres, né? Podia vender. Eu não sei o quanto que valia aquele perfume. Tinha que fazer um estudo mais aprofundado aqui, teológico, eu não vou fazer isso hoje. Mas é fato que aquele perfume valia muito. Se podia ser dado aos pobres, não é ao pobre, uma pessoa ofertada alguma coisa, não, é aos pobres. Então era muita gente. E essa mulher tinha discernimento, as coisas que as insensatas lá não tinham, né? Do dia e da hora. Porque ela sabia que Jesus, o Espírito revelou a ela de alguma forma ali, ou talvez ela nem soubesse no seu intelecto, né? Mas só no seu espírito, talvez tivesse tido uma impressão ali. E ela arriscou tudo, derramou sobre ele, podia dar aos pobres, mas não deu, porque ela sabia que Jesus estava só aquele dia, aquele horário ali, presente em corpo físico, claro, né? Depois foi derramado o seu Espírito Santo, ele está conosco até hoje. Mas presencialmente ali, fisicamente, era aquele dia que ela tinha. E tem inúmeros exemplos. A mulher que tocou na orla de Jesus para ser curada em meio à multidão, ela arriscou tudo, estava a multidão, todo mundo se aproximando de Jesus. Eu imagino que ela tenha pulado, se esticado, feito o máximo ali para colocar a mão na orla de Jesus e ela foi curada. Dos amigos que levantaram o paralítico para o telhado. Imagino eu que os telhados não são da mesma forma que são hoje, né? Com uma estrutura maior, até com uma estrutura melhor, às vezes não aguenta, né? Dependendo do peso da pessoa que sobe, não vai aguentar. E os amigos subiram um paralítico ali, abriu, tinha uma multidão, Jesus estava passando, tinha uma multidão, e ele abriu lá o telhado, os amigos abriram o telhado, levantou o paralítico lá para que ele fosse curado. Engraçado que até Jesus arriscou tudo, né? Porque eu sei que ele é Jesus, né, gente? Mas um monte de fariseu, um monte de gente ali querendo julgá-lo, né? Querendo já levar logo para a crucificação, mas tinha o dia e o horário. Mestres da lei, prontos ali para julgar, e aí ele pega e vira paralítico e fala, seus pecados foram perdoados. E aí depois ele curou, né? Mas primeiro ele curou, salvou, né, o paralítico, né, dos pecados dele, que é o mais importante, né? O mais importante, a parte espiritual. Do centurião que provocou a fé de do centurião que provocou a fé e seus conservos foram curados sem a presença física, apenas pela fé a respeito da honra.
Centurião chegou lá em Jesus, falou, orem pelos meus servos. Tô resumindo aqui, tá na versão Renato Gregório. Chegou lá a Jesus, falou, cura meus servos, eles têm isso, aquilo, tal. E Jesus falou, tá, vamos lá, vamos orar lá. E ele falou, não precisa. Tudo que eu digo aos meus servos, se para eles irem, eles vão, eles fazem. Nós estamos debaixo da honra. E aí eles foram curados. Jesus ficou impressionado ali com a fé dele. Ananias, o homem que orou por Paulo depois que ele ficou cego. Esse aqui foi corajoso, né? Porque Paulo perseguia os cristãos. E aí Deus pediu para ele ir lá orar por Paulo. Eu acredito que ele arriscou tudo. Ter que ir lá orar por Paulo. Eu não tinha muita certeza se Paulo ia arrancar a cabeça dele ou não. Arriscou tudo. E Paulo, então? Paulo arriscou tudo ou não arriscou, gente? Sofreu naufrágio, ficou naquela ilha de Malta, sofreu pelo evangelho. E eu achei engraçado, né, que Paulo, ele era um mestre, ele escreveu boa parte da Bíblia, escreveu na cadeia. Para mim, na minha opinião, depois de Jesus, ele foi o maior. Eu achei incrível Paulo, falava várias línguas, era um homem bem estudado. Tinha muito discernimento, muito de Deus. Fico imaginando como que era ser ministrado ali por Paulo. E mesmo assim ele não ficava... O que eu acho legal é que ele não ficava preso a um ministério só. Sou mestre. Só vou ficar ensinando. Não. Ele não se apegou a isso. Ele foi para o evangelismo também, né? Foi um dos maiores evangelistas. Um dos maiores apóstolos, né? O apóstolo Paulo. Profeta, eu acho que ele andou em todos os ministérios, em todos os dons que tinha, assim, como Jesus, pleno, né? E o Senhor nos chama para ser plenos também, tá? Sei que a gente tem o nosso dom, o nosso chamado, a gente tem o nosso psique, né? O nosso eu. Cada um é de uma maneira, nós somos um ser complexo, né? O ser humano. Cada um tem as suas particularidades. Mas o Senhor não quer que a gente seja só profeta, só evangelista, só pastor, só apóstolo. Estou esquecendo um aqui, são 5 ministérios, mas vocês sabem. O Senhor quer que nós andamos em plenitude, que nós sejamos homens de todos os ministérios. Se eu não sei evangelizar, eu vou andar com alguém que evangeliza e eu vou estar junto. Deus nos mandou ir de 2 em 2, né? Colo no evangelista e vou junto. Agora, o que acontece se eu reter as minhas reservas, né? Se eu for uma pessoa que não quer arriscar tudo. Não, vou guardar só um pouquinho, vou ter aqui um pouco para mim e tal. Quiser reter. Eu tenho um exemplo aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Zafira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram para fora e foram sepultar. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levando-a
e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. E é para que seja gerado temor mesmo no nosso coração. Que nós estejamos queimando, sim, no amor dos primeiros dias, mas com o temor dos últimos dias. Não tem como brincar de ser igreja, gente. Não tem como brincar de ser igreja. Se eu pegasse aqui, tivesse um copo de leite aqui e um suco de laranja do outro lado. Pode ser que eu goste dos dois. Se eu pegasse aqui, continuasse falando, tal, conversando com vocês, tomasse um pouquinho do copo de leite, colocasse aqui de lado, continuasse falando, passasse um pouquinho de tempo, pegasse e tomasse o suco de laranja. Até aí, tranquilo, né? Tá tomando um de cada vez e tal. Mas se eu pegasse e misturasse os dois num copo aqui e tomasse na frente de vocês, eu aposto que vocês iam falar, nossa, que nojo, cara. E eu ia espantar vocês se eu fizesse isso, né? E a verdade é que quando nós estamos na igreja e nós estamos brincando de ser igreja, estamos nos misturando com o pecado, nos misturando com o mundo, a gente já tá suco de laranja com leite. E o Senhor vai vomitar a gente se a gente estiver assim. É importante nós nos mantermos santos, nos mantermos ali transparentes. E aí eu não estou falando de ser perfeito, tá, gente? Eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou perfeito. Mas eu sou transparente com meus líderes, com meus pastores, com aqueles que me cercam. Inclusive, eu dei um breve testemunho aqui, eu vou frisar um pouquinho o testemunho aqui da minha vida. Eu cheguei no evangelho, já todo quebrado financeiramente, com as emoções confusas. E eu lembro que eu comecei a escutar a palavra, ir para a igreja e tal. E eu comecei a ser transparente. Eu comecei a escutar a palavra. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Quero permanecer na presença, E eu achava muito difícil. E eu confessava isso. Eu falava aos meus amigos, isso é muito difícil, tal. Como é que vocês conseguem não escutar uma música, um rap, um reggae, escutar um som assim fora do... não fumar, não beber, como que vocês se divertem assim, né? E aí fui confessando, a gente ia na célula, o pessoal compartilhava, né, como tinha sido a semana e tal. Aí teve um dia que eu falei, essa semana foi legal, tal, tipo, li a Bíblia pra caramba, li Gênesis em uma semana. Saí lendo a Bíblia que nem louco, tava apaixonado e tal, mas na sexta-feira eu tomei uma cerveja. Aí depois do encontro, um dos meninos foi lá, me chamou, falou, Renato, como é que tem sido essa semana, tal, tipo, cara, não dá pra se misturar, não dá pra ser assim, tal, e continua falando pra gente, glória a Deus, tá sendo transparente, e a partir do momento que a gente vai confessando, né, as nossas fraquezas, quem nós somos de fato, a gente vai encontrando cura, né. E fui crescendo assim nesse ambiente, fui me desenvolvendo nesse ambiente, o rapaz recém-casado, falou pra mim, você tem dificuldade de sair de sexta-feira, de ir pro rolê e tal, isso e aquilo. Pessoa recém-casada, ela falou assim pra mim, sexta que vem passar um tempo aqui em casa, já traz sua roupa aqui, suas coisas, você vai dormir aqui em casa. Ele arriscou tudo. E vários finais de semana, eu dormi na casa dele, dormi na casa do meu primo, tem um primo meu que me levou lá também. E fui dormindo nas casas dos irmãos e tal, e eu fui me distanciando das amizades e... Obviamente a gente tem que ser luz, né? A gente tem que levar Jesus para as pessoas, né? Mas assim, eu preciso estar bem primeiro, né? Eu não posso... vou naquela roda ali que o pessoal tá fumando maconha ali, vou evangelizar, vou falar tudo que eu vi essa semana, mas eu tenho essa fraqueza ainda, né? Não adianta. Se você entrar ali na rodinha, você não vai ser luz, você vai fumar junto. E aí eu fui me desenvolvendo, fui crescendo ali com os irmãos, e até hoje eu estou pregando aqui o que eu estou falando para vocês, o que eu preciso melhorar também, tá? Não posso ser hipócrita aqui e falar, caramba, você está falando aqui para a gente arriscar tudo, para a gente ser transparente, para a gente falar nossa vida, compartilhar nossa vida. Eu sei o tanto que é difícil a gente compartilhar, às vezes, a nossa vida para alguém.
No ano passado, nessa mesma época, aqui em setembro, eu entrei na igreja no início de 2013. Fui algumas vezes, em maio comecei a ir com mais frequência, em julho eu me batizei. Então, já vai fazer 10 anos, mais ou menos, que eu estou na igreja. Vai fazer quase 10 anos, né? Que eu estou na igreja. Foi em 2013, 2022, vai fazer 10 anos que eu estou na igreja. E não é porque eu estou todo esse tempo que eu estou tratado em todas as áreas, que eu sou pleno. Eu sou pleno, sim, até a minha limitação ali, né? Até onde Deus me permite. Mas eu estou me desenvolvendo ainda. Estou crescendo, estou avançando, estou sempre em desenvolvimento. Né? O ID é integrar, fui integrado. A pessoa fala, dorme na minha casa, fica comigo, fica perto da gente. Fui integrado. E aí eu comecei a desenvolver. Aí ele começou a falar comigo, conversar comigo, falar sobre a palavra. Acordei sábado de manhã na casa dele. Vamos orar aqui, vamos tomar café e tal, vamos orar. Falei, caramba, nunca orei antes de iniciar uma refeição, tomar café. Falei, caramba, interessante. E aí fui me desenvolvendo, fiquei apaixonado por Jesus, comecei a falar do evangelho para todo mundo, do jeito que estava. Na hora do almoço na empresa eu comecei a levar a Bíblia e ler a Bíblia, orar lá no meio de todo mundo. Gerou alguns conflitos, algumas coisas que eu não sabia, né? É guerra, né, espiritual, não é assim, né? Chegar e vai fazendo, né? Por um lado, sim. Por um lado, a gente tem que arriscar tudo também, né? A gente foi cheio do poder de Deus. Quem a Cida leu aqui no comecinho do encontro, lá o ID, né? A gente foi cheio do poder de Deus. A gente não pode ter medo de retaliação também, né? A gente está com o Senhor. Mas, por outro lado, a gente precisa ser desenvolvido, sim. A gente precisa avançar, precisa crescer, né? E fui crescendo nesse ambiente. Fui sendo gerado fé, fui amadurecendo. E pouco tempo depois já estava liderando uma célula. Eu vou falar bastante de célula. Sei que vocês não são uma igreja em célula. E são também ao mesmo tempo. Vocês acham que não são, mas são também. Que eu sei que tem famílias, tem grupos menores. Aqui tem pessoas que têm afinidade maiores com outras pessoas. E isso é a célula. Eu vejo a célula dessa forma. Eu sei que algumas pessoas têm preconceito, falam, cara, é célula, tal, é estratégia de crescimento. E eu não vejo assim. A visão lá da igreja é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. É uma igreja família. Eu vejo a célula como uma família, grupos menores que são uma família. E aqui tem grupos menores, ainda que não seja formalizado. E, de certa forma, também é até bom, né? Que a gente não se fecha muito no nosso mundinho ali com só aquele ciclo. Ainda que eu acho que, às vezes, a gente tem que focar em algumas pessoas ali que tá mais próxima da gente, né? Mas o principal é nós sermos uma família. Me perdi aqui no ponto que eu escorri aqui o dedo. Bom, pode colocar as fotos aí, eu vou falando aqui, contando os testemunhos aqui que Deus tá fazendo. Eu esqueci um ponto aqui, eu estava falando lá do ano passado, do Randy Clark lá. O Randy Clark foi lá na igreja, em setembro do ano passado. E muitas pessoas lá caíram no Espírito Santo, oraram em línguas, tal. Comigo não aconteceu nada. Aí passou 2, 3 dias, eu fui na casa do meu pastor lá do... Não é o pastor que prega lá pra gente, tá na frente do púlpito, é o nosso pastor de área, que anda mais próximo, né, de mim. Eu sou supervisor lá na igreja, ele é meu supervisor de área e depois tem um pastor, né? Eu acho que seria o obreiro aqui, talvez, para vocês. E eu contei várias coisas da minha vida que eu nunca tinha contado para ele e para ninguém. Tinha contado várias coisas que ficou lá no particular. E há anos passando e eu não tinha contado para ninguém. E eu fui uma pessoa que cheguei e contei tudo assim, falei onde estava indo, o que queria, os meus sentimentos, e fui sendo tratado, curado. E é normal, a gente às vezes tem alguma coisa que a gente não quer compartilhar, algumas coisas são mais pesadas, mais difíceis da gente dizer. A gente não tem
talvez até tenha intimidade, né? Mas a gente fica pensando o que a pessoa vai falar, a pessoa vai me julgar, o que a pessoa vai dizer. Mas eu creio que em setembro do ano passado eu fui muito cheio do Espírito Santo para ter falado o que eu falei. Para ter compartilhado ali algumas coisas que eu compartilhei. E desde então fui muito usado, né, por Deus, cresci muito no Evangelho, mas eu creio que desde aquele dia houve um divisor de águas na minha vida, a partir do momento que eu decidi contar algumas coisas. E o ID faz parte disso, o ID, tá, gente? Vocês precisam compartilhar, andar com alguém mais próximo e compartilhar a vida de vocês, confessar os pecados, confessar as fraquezas e talvez dizer coisas que vocês não vão conseguir dizer logo de cara, mas que ao longo do tempo você vai precisar dizer. Porque nós precisamos ser transparentes. A gente não é perfeito, quem é perfeito é Deus, mas nós vamos procurando ali a transparência, sermos iguais a Ele, né? E sermos forjados, né, no nosso caráter, no nosso ser. Aí pode colocar a foto aí, a terceira. Ó, Cida, essa foto aí, eu lembrei muito de você. Puder apagar a luz aqui para ficar melhor de ver, enxergar. Essa célula é uma célula infantil. Esse rapaz aqui do canto direito aqui, ó, de boné, é um dos meus liderados. Um dia ele pegou e virou, eu não liderava ele na época, tinha o meu supervisor na época. Eu já tinha uma célula e a gente andava muito próximo, mas tinha um outro supervisor que depois multiplicou para mim as células. E ele chegou um dia no Thiago e falou: Thiago, tem tanta criança ali no campo, é num campo aqui perto, eu esqueci o nome do bairro, mas é uma travessa aqui da Boturuçu, lá em cima. Tem um campo, ele falou: tem tanta criança ali, eu queria abrir uma célula com essas crianças. Queria começar uma igreja ali. E aí a gente começou a igreja lá, começou a levar alguns materiais e começar a evangelizar e tudo. Nesse dia aí, a gente começou a ensinar o ID para as crianças. A gente separou ali várias bíblias, alguns materiais até infantis. E a gente saiu na favelinha com as crianças ali, ensinando elas a evangelizarem. A gente separou algumas bíblias, sabia que os pais de algumas crianças não eram convertidos. E a gente foi na casa deles orar pelos pais deles, orar pelos amiguinhos. E por todas as pessoas que a gente encontrava no caminho, a gente começou a ir orar, evangelizando. Pode passar a próxima foto. Essa daqui é a minha sobrinha. Pode passar mais uma. Essa célula aí, pode ver uma galerinha maiorzinha, né? É a célula de crianças que a gente tinha. E a gente já enviou uns 3, 4 daí, a gente enviou para uma outra célula com adolescentes da mesma idade deles, na mesma linguagem deles, porque vai passando o tempo e a gente não tem a mesma linguagem, né, com o adolescente, com o pessoal mais velho. O adolescente, eu acho que ele deleta da mente dele quando ele vê alguém mais velho pregando. Eu acho que tem um dom de deletar, falar, não vou escutar. E ali eles estão com um líder da mesma idade deles. O rapaz que fazia a célula das crianças, ele casou e ele está com um grupo de 5 ou 6 casais fazendo a célula com casais agora. E um desses daí, das criancinhas que estão aí no meio, vai casar mês que vem, está na célula dele também. Pode passar. Esse daí é o meu GD, são os líderes ali da minha supervisão. Ali do fundo ali, o meu cunhado, a gente tinha uma célula aqui na rua Japarequara. A gente fazia toda semana. A célula nada mais é que um grupo menor onde a gente consegue ser a igreja. A gente está num grupo maior desse aqui, a gente não consegue ser igreja de fato, a gente não consegue edificar um ao outro. A gente precisa se encontrar em outro momento para a gente conseguir ser igreja, né? E trocar ali a palavra, trocar conhecimento, estar próximo,
trocar experiências, viver tudo em comum, né? Como diz lá em Atos, na igreja primitiva, né? Vivendo em oração, no partilhar ali do pão, vivendo de casa em casa. Então, é a oportunidade que a gente tem. Esse meu cunhado, ele nem entrava na célula. Tinha célula aqui na rua Japarequara. A gente fazia todo sábado, 5 horas da tarde. Depois a gente mudou para quinta-feira, à noite. E toda quinta a gente parava, orava, compartilhava a mensagem. Ele nem entrava. Ele parava, vinha do serviço, parava, ficava esperando minha cunhada sair e ir embora. Não dava, assim, nenhuma atenção para a palavra. Hoje em dia ele é um dos líderes assim que eu tenho mais empenhado, assim, mais cheio de Deus. Nossa, né? Vocês não têm noção. Eu comecei a liderar muito rápido. Pouco tempo que eu estava na igreja, eu acho que por aquele fogo, e buscar, e ler, e conhecer de Cristo, eu me desenvolvi muito rápido. Questão de 6 meses, eu estava liderando ali uma célula. E essa célula cresceu muito rápido e multiplicou assim em 6 meses também. Tinha umas 15 pessoas. Começou eu e mais 3 pessoas. Tinha 4 pessoas total na célula. Em 6 meses tinha 15 pessoas. E aí a gente enviou essa célula, né, multiplicou. Começou a fazer em outro lugar, né? A gente ficou com um grupo menor ali. E, gente, como eu sofri nessa célula. Sofri, viu? Orava, jejuava, lia a Bíblia. E só tinha mulher na célula, não tinha mais nenhum moço ali para me ajudar. E eu sofria ali, orava, compartilhava, fazia evangelismo e tudo mais. A célula não crescia. Deus estava me preparando, mesmo no ID, mesmo no enviar, Deus estava me preparando. Acho que Ele estava me quebrando, porque é o orgulho humano também, né? Falar, caramba, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, cresceu muito rápido, explodiu, tal, isso aqui não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. Sei que a gente fará obras muito maiores do que a dele, mas tem a ver com Ele em nós. Ele em nós é a esperança da glória. Foi muito difícil essa célula. E aí o Thiago, o nosso supervisor, a outra célula que a gente multiplicou, ela começou a multiplicar, crescer, avançar em outros lugares, e eu muito agoniado, achando que, putz, a gente não está crescendo, a gente não está avançando, a gente não está conseguindo. Só que a célula que a gente enviou virou uma supervisão. Tipo, tinha já 50, 60 pessoas já na supervisão. E aí o Thiago, nosso supervisor na época, ele foi morar lá no Nordeste, orou durante um tempo, tal, quis me levantar como supervisor na época. Neguei 3 vezes, igual a Pedro, não queria. Mas depois de tanto ele conversar, falar comigo, e aí eu entendi, eu falei, não, beleza, vamos lá. E aí eu comecei a ver um pouco além, né? Não vi mais aquele grupo menor, comecei a entender a igreja como um todo. Comecei a olhar para a igreja e falar, caramba, fulano, ciclano. Acho que foi um pouco de visão de apóstolo, sabe? De juntar as pessoas certas estarem juntas. E a supervisão bombou, cresceu também, a gente multiplicou a supervisão. Hoje, na minha supervisão, tenho 70 pessoas, último relatório que eu fiz, 70 adultos e 35 crianças. E já multiplicou, já. A nossa supervisão diária tem 500 e poucas pessoas, já multiplicou também. A igreja local aqui em Ermelino, se eu não me engano, tem em torno ali de 2.500 pessoas, mas ela já foi enviada já para o Jardim Helena, Presidente Dutra, Mogi das Cruzes, Itaim, Itaquera. Assim, já cresceu a igreja em vários lugares a partir ali dos grupos menores. Pode passar a foto aí. Essa foto aí, eu morava ali na Menegolo, acho que o pessoal conhece como Menegolo ali, num condomíniozinho que eu morava. O Robson, ele estava fazendo parte da minha célula. Como ele tem a célula infantil, para ele estar também com os adultos, né, o pessoal mais velho, ele participava ali da minha célula. Era um grupo menor. Se eu não me engano, nessa época eu já supervisionava e mesmo assim eu mantive uma célula. E nesse dia a gente separou ali bombons,
chocolate, separou algumas lembrancinhas. Eu acho que era bombom, chocolate, alguma coisa assim. E a gente saiu para evangelizar, passando em todos os comércios que a gente conseguiu passar, a gente passou e foi dando uma lembrancinha de forma ali muito simples. Foi levando esperança para as pessoas, levando um chocolate, um doce. Era só desculpa, né? Para a gente abordar, né? Eu queria te dar um chocolate aqui, ó, falar que Jesus te ama, tenha esperança, Deus é contigo. Assim, de forma bem simples. Aí, passa o próximo slide. Isso daí foi um depósito. A gente tirou essa foto um pouco tarde. A gente parou num depósito, demos uma lembrancinha aqui para esse moço aqui. A gente orou por ele, e esse outro rapaz chegou também, a gente orou tal por ele. Demos uma lembrancinha tal, ele permitiu, né, que a gente orasse e tal. E aí o dono do estabelecimento, ele era cristão também. Aí ele colocou um louvor, falou, não, peraí, vamos orar aqui. Mas resumo da ópera, chegou umas 7, 8 pessoas, e a gente quase que fez uma célula ali, orando pelas pessoas, as pessoas compartilhando a vida delas com a gente, de uma forma que eu não sei nem explicar, sobrenatural, foi Jesus ali. Gente, os campos estão brancos, a gente precisa ter atitude, só ter atitude, um pouquinho. E como eu falei aqui, eu estou falando que eu preciso melhorar, gente. Só que é impressionante. Às vezes eu não estou muito bem, tal, não orei tanto que devia orar, não li a palavra, tanto que eu devia ler. Tive umas dificuldades, na semana às vezes foi corrida, trabalho, criança, tem que levar a criança na escola, tem projeto que tem que entregar, assim, em cima, tem que fazer. Falar, cara, a semana foi corrida. Aí eu falo, preciso me posicionar. Uma faísquinha, um pouquinho que a gente se posiciona. Falar, caramba, não estou conseguindo parar para ler, orar 1 hora. Falei, essa semana eu vou me consagrar ao Senhor, vou colocar o meu despertador mais cedo, 6 horas da manhã eu vou acordar. A gente tem oração das 6 todos os dias. Antes era das 5h30. Era mais difícil, era presencialmente. Bem antes da pandemia. A gente tinha uma escala, uma vez por mês eu ia lá na igreja com um grupo de irmãos, a gente ia orar 5h30 da manhã. Fala se isso não é pagar o preço. E a gente mudou para online, uma vez por mês é a nossa escala. Mas todo dia tem oração, então, falar, caramba, não estou conseguindo orar essa semana. Não sei o que eu oro essa semana. Entro na presença de Deus, vou falar a mesma coisa que eu falei ontem, não consigo. Eu entro lá, tenho o link com os irmãos orando, eu escuto a oração dos irmãos, estou ali. Ou, caramba, estou cansado de celular, de tela, está muito difícil essa semana. Vou ler um versículo, vou orar 5 minutos. Já muda a minha vida. Às vezes a gente fica pensando que tem que fazer um monte, né? Que nem o vídeo que eu passei lá no início. A gente fica pensando que a gente tem que ser o Messi, Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, Ronaldo. A gente não precisa. Tal qual ele é, somos nós nesse mundo. Nós já temos o poder, nós já temos a identidade de Cristo. A gente fica assistindo o mundo aí, se levantando. Tem um monte de influência aí no mundo, né? Um monte de gente gigante aí em rede social, fazendo obras humanas gigantes, né? E a gente vivendo a nossa vida comum, a gente não levanta a bandeira do evangelho, ainda que não seja uma bandeira, né? Que nem é uma militância aí que tem, né? Não é uma bandeira, mas é algo muito maior. E a gente não se posiciona. É impressionante. Eu estava vindo para cá e estava lembrando, pensando, né? Caramba, a igreja tem crescido, tem avançado. Eu vejo assim que tem se multiplicado bastante a igreja, o número de evangelhos no Brasil cresceu bastante, mas é impressionante a quantidade de gente que tem levantando a bandeira do feminismo, do orgulho gay e de tudo mais. A gente ama de paixão essas pessoas, né? A gente não ama o pecado, mas a gente ama a todos. E é impressionante como tem se levantado nesses dias coisas, bandeiras contra, né, o evangelho, a vontade de Deus. E está escrito na palavra que isso ia acontecer também, né? Mas assim como ia crescer muito, né, ia avançar muito, a igreja ia se esfriar, né, também, né, de certa forma, muito,
Ao contrário, também diz, né? Que nesses últimos dias haveria o derramar do Espírito Santo. Haveria o derramar. Haveria um derramamento. E eu creio que chegou esse tempo, eu creio que chegou esse dia, de nós estarmos avivados, de nós avançarmos. Eu creio que o desenvolvimento ele é muito importante, não menosprezo o desenvolvimento, mas a gente fica preso, caramba, eu não sei, eu não sou, eu não faço, eu nunca fiz e nunca faz. É impressionante como a gente inventa desculpa, a nossa humanidade. E, gente, eu não gosto de evangelismo, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, o meu eu não gosto. Eu não quero ir para o evangelismo de jeito nenhum. Não, eu me dá dor de barriga, dá desespero. Eu falo, gente, mas a gente precisa fazer, né? Eu não gosto. Só que quando eu vou e quando eu faço, é que Jesus está junto, né? Eu volto tão feliz, tão cheio. Eu lembro uma vez que eu tenho muita coisa que eu não anotei, que eu estou lembrando e estou falando, que eu sabia que isso ia acontecer, o Senhor que está conduzindo, é o Espírito Santo que está conduzindo aqui. Eu lembro uma vez, no carnaval, a gente, com um grupo de irmãos orando, falamos, vamos sair para evangelizar, vamos lá para o Tatuapé, nas portas de baladas e tal, na Silvio Romero, tem os mendigos lá de rua, vamos evangelizar, levar o evangelho. Oramos, fomos lá, se encontramos lá, oramos, saímos naquelas ruas. Não tinha balada nenhuma aberta aquele dia. Impressionante. Saímos nas ruas. E aí tava eu e mais 2 irmãos. E o pessoal acha que, porque eu sou o líder, eu que tenho que abordar, eu que tenho que falar, eu que tenho que fazer. Eu falo, gente, eu não sou evangelista. Preciso aprender com vocês. E a Juju tinha nascido fazia pouco tempo. A Cris estava em casa, a neném recém-nascida. E, obviamente, a gente precisa dar lugar para a nossa família. Como eu falei lá no início, é a nossa principal igreja. A minha principal igreja é a minha família, certo? Não troco minha família por nada. Só que, às vezes pega na nossa carne a gente fazer, né? Também, né? E aí eu fui, saí naquelas ruas, tinha um barzinho já perto do metrô, a gente desceu ali, tinha 2 meninos bebendo e tal. E aí eu abordei os meninos, a gente começou a conversar e tal, e é instantâneo, quando eles percebem a presença de Deus. O menino estava bebendo, fumando, falando, não, peraí, você vai falar do evangelho? Ele jogou fora a cerveja, jogou fora o cigarro. Não tinha muita gente naquelas ruas, né? A gente passou quase umas 3 horas conversando ali com eles. Mas resumo da ópera, aquele menino estava pensando em se matar. E a gente foi aquele dia lá e salvou esse menino. Não sei como ele está hoje, não sei nada da vida dele. Eu creio que ele está plantado em algum lugar. Pode avançar aí um slide. Esse aí foi um dia... Gente, esse dia aí foi no carnaval antes da pandemia. A gente estava no Lar Vicentino nesse dia. A gente bateu as portas lá, a gente está aprendendo também essa questão do evangelismo, tá? De ser enviado. A gente falou, vamos tentar no Lar Vicentino, vamos lá orar e tal, vamos ver se aí de repente a gente gosta, a gente está lá sempre, né? Lógico que a gente também não tem que ficar buscando só o que a gente gosta, mas a gente tem que ir por alguns caminhos, ver onde que Deus quer que nós vamos, né? Nós permanecermos, né? Um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, levantamos um recurso, aí tem fralda geriátrica, né? Café, tinha um monte de coisa que a gente levou. Nossa, essa é muito, muito louca. Essa é legal. Eu e meu cunhado... Desculpa, muito louco, muito legal, gente. Acho que eu estou no encontro informal. A gente foi no atacadista comprar ali as fraldas, né, as coisas que a gente ia comprar, né? E a gente fez as contas ali no atacado. Pô, dá tantas fraldas, tantos reais, tal. Esse meu cunhado, ele é engenheiro, ele é muito bom de matemática. Ele fez as contas, tal. E aí a gente foi passar no caixa, o valor deu bem menos do que a gente imaginou, deu tipo metade do valor. Eu olhei pra ele, eu falei, cara, você não sabe fazer conta não? Tal, aí a gente passou, levou as coisas pro carro, falou, vamos lá, vamos comprar mais coisa então. Vamos comprar agora então café. A gente fez as contas, olhou lá, tem os 2 preços, a gente fez as contas certinho. A gente foi passar no caixa, tinha dado a metade do valor. Deus multiplicando.
Aí compramos, tal, falar, caramba, ainda sobrou tanto. Aí a gente foi lá, comprou mais coisa, e aí dessa vez o valor deu certinho. Falei, caramba, até que enfim, a gente bateu as contas, né? Mas deu 3 vezes mais do que a gente imaginou que ia dar. Deu 3 vezes mais. E eu não sei se... Passa uma foto aí pra mim ver. Não, pode voltar. Volta lá, onde estava. Tinha mais fotos. É que eu sou tão ruim de foto, gente. Eu fiquei caçando as fotos lá. Eu queria trazer muito mais foto aqui para ir falando os testemunhos, que eu vou olhando as fotos. Eu fui vendo lá no meu drive. Caramba, esse dia, isso aconteceu, isso. Nossa, muitas experiências. Muito legal, gente. Muito legal. E talvez o último grupo que deu um abraço naqueles velhinhos que estavam ali foram nós, né? Porque depois entrou a pandemia. E imagino que eles não tiveram um abraço, não tiveram um amor de Deus ali, assim, né? Expresso mais proximamente. Com certeza tiveram, né? De outra forma, né? Mas eles não tiveram um abraço ali mais afetivo por um ano, pelo menos. Não sei como é que tá agora. A gente não voltou mais lá. Mas eu lembro que tinha uma senhorinha, ela vinha toda hora, ela queria me dar um abraço, me dava um abraço, ela não falava, não conseguia falar, mas era Jesus abraçando ela. Porque ela ficou tão feliz, chorava tanto, o pessoal ali, meu, tão quebrantado. Pode avançar, outra foto. Esse aí foi mais ou menos no meio da pandemia, já um pouco mais pra frente. Gente, desculpa, mas a gente tá sem máscara aí, né? É uma casa que eu morava, que tinha um quintalzinho maior ali e tal. Mas eu não sei vocês, mas eu acho que esse negócio de colocar máscara, cobrir o rosto, de distanciamento, é antibíblico. Totalmente. A gente fez uma exceção, tanta gente, né, fazendo festa aí, orgia, um monte de coisa errada aí se juntando. A gente se juntou esse dia por quê? A gente tem o costume de fazer, todo mês de junho, julho, lá na igreja a gente faz uma festa evangelística. E festa é festa, a gente não consegue competir com as festas do mundo, né? De certa forma, a gente não consegue competir. E a gente sempre foca ali numa festinha mais simples, que a gente não chama ali muitas pessoas, né? Para que as pessoas possam ser integradas, para a gente fazer o ID. Integrar essas pessoas. A gente vai, faz o convitezinho de festa e tal. Tem os comes e bebes, tal, tem música e tudo, mas o objetivo é Jesus. A gente faz lá um momento de evangelismo, bem simples, faz um apelo lá para a pessoa aceitar Jesus, ora e pronto, é festinha, com 10 pessoas e 2 convidados. E esse daqui, ó, esse casal aqui com essa menina aqui, ó, são os meus pastores. Aquele outro casal ali no fundo é um casal que foi enviado, que está com outra parte da nossa supervisão, né? Que estão meio que liderando ali outra supervisão. Não formalmente, eles estão à frente. A gente tem uma parte da igreja que está lá no Vilaninho, em Guarulhos. Está meio que na mão deles, eu não consigo mais ir lá, porque parte da minha igreja, da minha supervisão, tem uma célula que está em Osasco e outra que está em Ferraz. Foi onde Deus quis enviar. Aí tem a moça ali do fundo, né, que é ela e o filho dela, e esses aqui são o pessoal de Osasco, que virou a igreja de Osasco agora, em nome de Jesus. A gente não tem uma célula hoje, né, a gente não foca, né, num grupo menor da mesma forma, né, a gente não faz mais toda semana, mas não por isso que eu deixo de fazer a obra de Deus. Eu chamei essas pessoas aí, cada um de um lugar, meu pastor, o líder e tal, falei, eu vou fazer um evangelismo, vou chamar aqui umas pessoas, a gente saiu convidando uma galera, sabia que estava no meio da pandemia, talvez as pessoas não iam querer, a gente pensou até, a princípio, eu e minha esposa, vamos fazer um jantar, vamos chamar alguém no jantar. E aí a gente pegou e chamou essa galerinha aí, só para, voltando um pouco, essas pessoas aqui, elas estavam numa célula online. O que acontece? Tinha uma célula que a gente tinha aqui, tinha o líder mais 2 pessoas, a célula não crescia, não avançava, começou a pandemia, falava, vou fazer online, eu vou para o Paraná, vou ficar perto dos meus pais, eu não tinha família, não tinha ninguém aqui, e assim, a gente não é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, né? Talvez, acho que algumas pessoas têm
tem um ranço assim de célula porque encontra muitos donos, né? Verdade que ninguém é dono de ninguém. Eu falei, não, pode ir sim, vai. Talvez por experiência humana ia falar, não, como assim, meu? Vai deixar de congregar, vai deixar de estar perto, tal, não sei o quê. E na verdade que ele nunca deixou de congregar, mesmo estando longe. E aí ele foi, e aí, como é que você pretende fazer com a célula, tal? A gente conversou, ele foi viajar e não me arrependo nem um pouco deles terem passado um ano no Paraná, passaram um ano no Paraná, um tempo no Mato Grosso, porque os pais da esposa dele morreu. Eu acho que foi um dos melhores dias que ela teve na vida dela, foi esses últimos dias. Ela sempre queria estar perto dos pais dela, ficou um ano lá e os pais dela, infelizmente, faleceu de Covid. E eu louvo a Deus por não carregar esse peso de não tirar eles, né, da presença dos pais, né, de estar com os pais. Porque, gente, como é importante, né, a gente honrar pai e mãe. Como é importante. E aí, eles estavam lá, Mato Grosso, eu falei, quer saber? Esse pessoal aqui, eles precisam estar perto da igreja. Eles precisam conhecer a igreja fisicamente, né, não só virtualmente. E eles vieram e nesse dia eu e minha esposa, a gente pensamos muito, oramos muito, né? Como a gente ia fazer nesse dia. Eu falei, vamos fazer pão com linguiça. Vamos fazer pão, linguiça, vamos fazer linguirrasco. Vai dar certo. Vamos fazer uma festa assim. Gente, nenhum dos visitantes comiam linguiça. Eu quase chorei, eu falei, gente, como é que pode? Agora eu tava apertado, eu pagava aluguel, tal, tipo, não tava dispondo de tanto recurso, só eu trabalhando em casa, tal. Fui lá, comprei pizza para todo mundo. Falei, o Senhor é o que o Senhor quer. O Senhor não quer que eu tenha reservas, o Senhor quer que eu queime as reservas, Ele quer que eu arrisque tudo, e foi o que eu fiz. Pode avançar aí. Sabe essa galera aí? Essas em torno de 30 pessoas, já teve célula que teve mais. Se deixar, tem 70, 80, a gente tem que conter ali para não ter essa galera toda para a gente conseguir integrar e desenvolver. Sabe onde que é essa célula, essa igreja? Duvido vocês adivinharem onde que é esse lugar aí. É em Osasco, naquele casal lá. Volta. Eles foram com ele, os dois casais de baixo, os dois de cima. Esses dois estão implementando a igreja lá em Osasco. Ele tem nenhum ano que ele está na igreja. Esse rapaz, volta lá, pode deixar essa maior. E a gente está desenvolvendo ele. A gente está orando aí para que pelo menos em novembro ele comece a liderar a célula sozinho. O nosso amigo que estava lá no Mato Grosso, ele voltou, ele está na frente dessa célula. Uma vez por mês eu vou lá, pelo menos. Então, eles estão fazendo a célula junto. A mãe dele e os pais estavam com o casamento acabado, já estão com o casamento já sendo restaurado, e a mãe dele já disse assim, da última vez que eu fui lá, a próxima célula é minha. Não abro mão. Quero ter uma célula também, quero ter uma galera para cuidar. Quero evangelizar também. Assim, conhece nada. Conhece pouquíssimo. E esse menino também de Osasco, gente, ele é evangelista nato. Um dos meninos da célula se envolveu com droga. Ele tem um histórico já, né, de se envolver com droga, com crack e tal. Aí ele falou, gente, a gente precisa orar por ele e tal, não sei o que. Foi um dia que eu fui, a célula não foi toda essa galera, não é sempre que vai toda essa galera aí, né? A gente tem em torno de 7 pessoas que são constantes. E aí esse menino não estava, né? Esse menino está indo na célula. Ele falou, gente, precisa orar, precisa estar lá. Eu falei, vamos lá, vamos na casa dele. A mãe dele não quis abrir o portão pra gente, que ela achou que a gente ia matar ele lá, porque ele tinha sido espancado. Tava devendo o pessoal lá da biqueira. E a casa dele, assim, era uma quebrada lá de Osasco, assim, no meio da favela. Uma biqueira. E a gente entrou lá, tal, a mãe dele não quis abrir, a gente falou que era da igreja, tal, explicou, ela, agradeço, tal, a gente vai orar por ele, tal, não sei o quê. Enfim, a gente saindo de lá, esse menino... Eu tava morrendo de medo, pra falar a verdade. O pessoal olhava pra gente com uma cara torta, eu morrendo de medo. E aí ele fala,
pô, que da hora essas tatuagens aí e tal, né? O cara, pô, é legal, né? Putz, tal, é isso e aquilo e tal. Começou a trocar ideia com o cara. Eu falei, de Deus, você gosta de Deus? E eu, com dor de barriga já, ele falou, mano, vamos sair daqui. Aí ele, pô, gosto. Ele não pregou o evangelho para aquele rapaz? O rapaz não aceitou a Cristo. Chegou ontem na igreja, gente, não tem nem 1 ano e meio de igreja, tem 1 ano, assim, chutando de igreja. Olha o que esse menino está fazendo. Avança aí. Essa foi uma célula, a célula a qual eu paguei um preço que eu fiquei muito tempo com ela, também. E não, acho que nessa época eu já estava supervisionando. Na verdade, meu cunhado ele assumiu a célula que eu estava e eu comecei a supervisionar os outros grupos, né, menores. Mas aí é uma célula de família. Aí a família da minha esposa. São as cunhadas, a tia dela. A tia estava com o casamento também destruído. A gente pegou uma cartela com 7 passos lá de evangelismo. Falou, tia, topa a gente ir na sua casa uma vez por semana aí para falar de Jesus, tal. A gente tem um tempo de oração, tal. Não precisa ter comida, não precisa ter nada. A gente vai ficar aí meia horinha e já vai embora. Não teve jeito que ela fez comida para a gente todos os dias, tal. Fugiu do que a gente pretendia, ser bem breve ali. E terminou as 7 semanas, a gente fez um apelo para eles estarem com a gente na célula. Ela estava com a gente na célula. Eles estão plantados em outra igreja local agora, lá em Guarulhos. Eles são de Guarulhos. Pode avançar aí uma. Aqui é o meu tio, o esposo dela. Ele se batizou tem 1 mês. Está implantado lá na igreja que a gente enviou eles. Nesse dia aí, a gente juntou uma galerinha da supervisão, tal, a gente fez uma célula aberta ali no Parque Linear ali da Ticoatira, né? E tinha uma galerinha bem nova aí, inclusive, e a gente falou assim para eles, vamos sair para evangelizar? O pessoal assustou. Falou, vamos fazer assim, ó, tinha papel e caneta, tal, escreve a sua história, escreve aí como Deus tem impactado a sua vida, não precisa nem abrir a boca, vamos levar aí, vamos entregar nos carros nos faróis aí, vamos entregar para as pessoas e pronto. Foi o que a gente fez. Avança aí. Essa célula aí é a célula de Ferraz de Vasconcelos. Tem uma galera no fundo que não é, tá? Mas tem uns 7, 8 aí. Essas 2 meninas, Cida, essas 2 meninas da ponta aqui, ó, as 2 têm célula infantil na garagem delas. O que vocês estão esperando, gente? Abrir uma célula na garagem de vocês? Eu não sei o que vocês estão esperando. Não tem essa de, minha igreja é em célula, minha igreja não é em célula, tal, não sei o quê. Gente, abre uma célula de criança lá, ou troca o nome. Vou fazer evangelismo aqui na garagem da minha casa, vou falar para as crianças, ou vou parar algumas semanas aqui, vou falar com a minha família. Bom, enfim, eu acho que a gente precisa se mover, né? Avança mais uma aí. Esse daí eu creio que é uma nova temporada. A gente tem um encontro de casais lá na igreja lá. No nosso meio tem expandido muito os casais. Ainda tem bastante solteiro, muita criança, mas a gente está se concentrando agora com os casais. Quando a célula a gente enviou, né, meu tio enviou os parentes lá para Guarulhos. Eles estão em outra igreja. Meu cunhado aqui ele ficou sem célula. Praticamente, né? E calhou do meu supervisor de área, o meu pastor, ele falou, eu quero abrir uma igreja menor na minha casa. Eu acredito muito na igreja menor. De ter um grupo menor aqui na minha casa, compartilhar a palavra semanalmente. E eu falei, pô, o fulano ali tá sem célula, tal, tá ele e mais 2 pessoas, vou enviar ele com você. Eu tô meio que liderando meu pastor agora. Vamos essa semana lá na célula dele. E aí já tem uma galerinha que os casais que tá ficando tudo na célula dele. Meu pastor em breve vai enviar essa célula aí. E vai ficar com meu cunhado novamente. E aí vai virando um ciclo. Não sei se tem mais foto para frente. Esses daí são os supervisores que o meu pastor cuida. Então, cada um aqui tem uma igreja local. Como eu falei, a gente não precisa ser um pastor
de púlpito para ser pastor, né? Não precisa. Pastor é aquele que cuida. Aquele que cuida das ovelhas, aquele que está cuidando um dos outros. Eu tenho para mim que, assim, se um dia falar assim, Renata, a gente não quer mais que você lidere, eu preciso que você vá para um grupo menor, você não está bem, tal, você precisa ser cuidado, tal. Ou, sei lá, por N motivos, o que vai mudar na minha vida? O que vai mudar para mim? Não vai mudar nada. Eu vou continuar influenciando pessoas, eu vou continuar avançando com o reino, eu vou continuar falando do evangelho, vou continuar desenvolvendo, não interessa. Não preciso de ter uma igreja para poder influenciar pessoas. Não preciso. O Senhor vai mandando pessoas. Quantas vezes aqui chega alguém doente no nosso serviço, do nosso lado, alguém que compartilha alguma dificuldade e você fala assim, eu sou cristão. Quantos aqui fazem isso? Alguém chega, estou com dor de cabeça. Aí você fala assim, eu sou cristão. Se vocês estiverem anotando aí, anota isso. Coloca assim, eu vou falar que sou cristão. Eu vou falar que sou cristão. Eu aprendi isso com o pastor Randy Clark, ele veio de novo aqui em setembro. Ele é um pastor que veio lá da Pensilvânia. Passou um tempo lá na igreja do Canadá, lá em Toronto. Ele estava dando testemunho lá dentro dele, né? Teve um avivamento muito grande e ele tem ido em todas as igrejas no Brasil, mundo afora, levando avivamento. Na semana passada, eu mandei um vídeo para o Wellington, a gente viu um cadeirante se levantando e andando. Coisa que a gente só acha que só tem na Bíblia. A gente viu um monte de pessoas sendo curada. Viu um monte de gente de novo caindo no espírito, falando em línguas, não aconteceu nada comigo. Aconteceu muita coisa comigo. Aconteceu muito. Recebi muita unção, muito poder, muita autoridade. Por isso que eu topei também estar aqui, para que vocês também recebam. Às vezes a gente fica achando que, caí, orei em línguas, tudo tem o seu lugar, tudo tem, né? Cada um é de um jeito. Comigo não aconteceu dessa forma, mas eu tenho certeza que eu estou cheio do Espírito Santo. Tenho certeza que eu tenho o Senhor comigo. Pode avançar mais uma aí. Esse daí é para mostrar que eu não fujo da raia. Eu estava no microfone aí. Avança mais uma aí. Tava toda essa galera lá. A gente estava numa confraternização. Essa daí é a nossa igreja média, vamos dizer assim. São todas as supervisões que os supervisores cuidam, tem um monte de líder aí, um monte de pessoa envolvida com a obra. A gente tem um exército. E não é porque nós somos ali em maior números que vocês aqui, que aqui também não é exército, porque, na final de contas, se lá está crescendo, aqui está crescendo também, porque nós somos um só. Nós somos um grande exército. Se um dia vocês quiserem também sair com a gente, evangelizar, todo carnaval a gente faz isso. Vão lá, esteja lá com a gente. Vou aprender. A gente foi uma vez lá na igreja de São José dos Campos para aprender, a gente foi desperto também. Todo carnaval a gente ia para um retiro espiritual, separava, ficava 5 dias lá, tinha muita ministração, ficava os 5 dias com os irmãos lá, coisa que a gente não tem, né, a possibilidade de ficar lá os 5 dias, às vezes com os irmãos, que a gente trabalha, a gente tem a nossa vida, tem a nossa família, tem as coisas para a gente cuidar. Mas a verdade é que a gente precisa ser enviado, a gente não pode só ficar dentro da igreja, não pode só ficar num retiro espiritual. A gente tem que falar do evangelho, o tempo está acabando, a gente está na última hora. Cida, última hora, não é mais última semana, última hora, hein? A gente está na última hora, gente, assim, no estalar, no piscar de olhos. No piscar de olhos, ele vai voltar. E aí a gente começou a sair. Sei que tem muita gente que tem, né, certos preconceitos, da igreja estar se misturando, indo no carnaval e tal, de ir em alguns lugares evangelizar, e óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode ser imprudente, mas a gente tem que arriscar todas as nossas reservas. Creio que a gente salvou tantas pessoas nessas nossas idas, e literalmente, pessoas que queriam se matar, pessoas que estavam endemoniadas. Aconteceu de tudo no decorrer. E a gente
foi aprendendo e a gente não larga mais mão de pelo menos todo o carnaval, quando as chaves da cidade é dada para o inferno, né? Que os ônibus públicos estão para servir as escolas de samba. A festa da carne. Meu Deus do céu, celebrar a festa da carne, a gente vai celebrar o Espírito. Um ano antes da pandemia, a gente foi ali na Vila Matilde. O primeiro ano que a gente foi, estava lotado a Vila Matilde. A igreja foi o primeiro ano, nós passamos por lá orando, passamos uma hora lá, evangelizamos, fomos embora. No outro ano não tinha nem metade do que tinha de gente lá. Nós nos ajoelhamos lá, naquele lugar, lá numa rua próxima, ajuntou com outras igrejas que tinham lá, que nós nos encontramos lá com outras igrejas. Tinha pelo menos uns 300 jovens. Nós ajoelhamos ali na Maria Carlota, estendemos as nossas mãos ali para o carnaval e declaramos que ele ia cair por terra, que não ia existir mais o carnaval. Não sei, né? Teve a pandemia, não teve carnaval no outro ano. Não sei vocês, se vocês acham que é só algo natural ou se tem algo espiritual, se tem uma batalha nisso, né? Eu sei que, obviamente, não vai acabar, né? É uma utopia achar que vai acabar, né? Também, né? A Bíblia nem diz isso, que vai acabar. Mas, pelo menos, a gente está transformando o mundo ao redor, né, da gente, das pessoas que estão ao nosso redor. E na nossa cidade, onde nós estamos estabelecidos, nós estamos sendo enviados. Não preciso de nada missionário para a África para se tornar um evangelista raiz que vai alcançar muitas vidas e tal. Nossa igreja é no Brasil, nossa igreja é aqui. Tem muitos de nós que vão ser enviados, sim, mas a gente tem que fazer aqui. Tem gente que não cuida nem do criado mudo dela. O criado mudo está possesso lá, cheio de poeira, a gaveta, o guarda-roupa ali, não cuida do guarda-roupa e quer sair para falar de Jesus. A gente precisa ter disciplina dentro da nossa casa. Tirar a possessão que tem lá nos guarda-roupa, limpar a nossa casa, nosso lar, tem que ter cuidado do nosso lar também, para a gente sair e evangelizar, né? Falei pra caramba, nem sei se eu tenho mais tempo. Fecha seus olhos, curva sua fronte. Vamos dar uma resposta ao Pai. Eclesiastes diz assim, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Vaidade significa vazio, passageiro, superficial. E muitas vezes a gente tem dado mais valor às coisas passageiras, superficiais. Tudo tem o seu lugar, o seu tempo. Mas a gente precisa enxergar o reino, enxergar as coisas do céu. Pai, que o Senhor abra mesmo, Pai, os nossos olhos espirituais, Senhor. Pai, como diz na Tua palavra, Pai, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, Pai. Eu declaro, Pai, pessoas, Pai, com os olhos espirituais abertos, pessoas despertas, Senhor. Homens e mulheres, Pai, dispostos. Homens e mulheres que estão dispostos a arriscar tudo, a fazer tudo, a ir, a serem enviados. Não precisa o pastor chegar para falar, você está sendo enviado. Isso tudo tem também o seu lugar. O pastor é a nossa autoridade, mas será que nós já chegamos no nosso pastor, nosso líder e falou, envia-me a mim? Me envia? O que eu faço? Nós precisamos mesmo meditar, pensar no que nós temos que melhorar nesses dias. O que o Senhor está nos despertando. O que nós precisamos fazer. Se você, de certa forma, foi tocado, acha que precisa melhorar, precisa fazer algo, coisas tão simples que você possa fazer, o Senhor te tocou de alguma forma, te mostrou alguma coisa que você possa iniciar, seja
um grupo menor, até uma oração com a sua família. Quantas vezes a gente não para, não ora antes de uma refeição com a nossa família? Quantas vezes a gente tem tanta coisa, né, tanto conhecimento pra gente entregar e a gente não abre a boca nem pra dizer que é cristão no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Pedir pra você que foi tocado de alguma forma pra você se colocar em pé, dando uma resposta pro Senhor. Ele fala assim: venha como estás. Ainda que você sinta que talvez nem foi tocado, mas que você sinta um santo incômodo. Eu sinto um santo incômodo sobre isso. Eu não sei nem como começar. Não tenha vergonha, levante no seu lugar. Não vou querer te expor aqui, não vou pedir para você vir à frente. Só levante dando uma resposta ao Senhor. Falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, estou disposto, estou disponível, eu quero fazer a diferença. Quantas vezes eu não falei que eu sou cristão no meu trabalho, quantas vezes eu não abri a boca que devia ter aberto. Pai, eu creio que aqui tem um exército, Senhor. Eu creio que aqui tem um exército, Pai. Tem muitas pessoas aqui. Eu declaro, Pai, o derramar o Teu poder, o derramar o Teu Espírito Santo. Ó, Pai, toca, Senhor. Toca cada um aqui, Pai. Toca com a Tua unção, Pai. Dê sabedoria do alto, Senhor. Dê discernimento do alto, Senhor. Se há algo que eu falei aqui que seja meu, Pai, que as pessoas não venham absorver, Pai. Que as pessoas venham absorver aquilo que veio do céu, aquilo que veio do Senhor, Pai. Oh, Paizinho, toca, Pai, em cada um aqui, Papai. Até mesmo naqueles que não se levantaram aqui, Pai. Que o Senhor venha despertar. Que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha tocar. Quem convence é o Senhor, quem convence é o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. Muitos confiam em carros e cavalos, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós arriscamos tudo, Deus. Nós arriscamos tudo. Nós estamos diante de Ti, diante do Teu altar. Nós queimamos diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Papai. Ó, Paizinho, desperta, Papai. Derrama mais poder, Senhor. Mais poder, Papai. Mais poder, mais poder, mais poder, Papai. Mais poder, mais poder, mais poder, Papai. Em nome de Jesus, Papai. Pode se sentar. Durante essa semana, vou pedir para vocês fazerem um exercício. Ou até quando acabar o encontro aqui, vocês pararem com mais um e falar o que vocês podem mudar. Deixar essa lição de casa para você. O que eu posso mudar? Junta com mais um aí e fala: o que a gente pode fazer? Durante a semana, vocês compartilham e depois vocês falam com alguém aí mais velho, obreiro. Alguém precisa, é bom ter um líder, tem alguém sempre à frente de toda ação que vocês forem fazer, ter alguma cobertura espiritual, que eu sei que tem vários guarda-chuvas nesse sentido. Então vocês procurem alguém. Não fiquem só de ouvinte. Por favor, não fiquem só de ouvinte. Eu, quando fui preparar essa ministração lá, eu coloquei o jogo de futebol, eu pensei, só tenho alguns minutos ali para falar com ele. Se fosse um mata-mata, um jogo de futebol, o que eu falaria? Creio que eu estou falando que é a vontade do Pai, que Ele falou, inclusive, nos seus últimos minutos de vida. E é isso. Em nome de Jesus.